Macedo, agora uma pergunta para você, que tem um escritório já há tantos anos no mercado, como você acredita que a tecnologia pode ser aliada do escritório, já pegando aí como exemplo também o que o Mauro comentou aqui com a gente, de que não existe essa questão de ter empresas grandes ou pequenas que não estão acostumadas com esse processo, mas que todas, né, precisam se adequar. Como que a tecnologia pode ser aliada a isso? Excelente. Por conta de eu ter vindo de um escritório muito antigo, para quem não sabe, meu avô fundou o escritório em 1961 e eu comecei a trabalhar no escritório aos 15 anos e isso tem 14 anos. E a dificuldade que eu sempre tive de fazer um paralelo era com o conteúdo que eu aprendi na faculdade e com o conteúdo do mundo real, que é a situação que eu via das empresas que a gente atendia no escritório, que a gente atende no escritório. Então eu sempre ficava, meu Deus do céu, por que eu estou aqui sentado dentro da sala de aula aprendendo teoria, aprendendo sobre análise das demonstrações contábeis, sobre fazer índice de liquidez financeira, mas lá no meu escritório tem um dono de açougue que está pouco se lixando, desculpa a expressão, para o que eu vou falar sobre EFD, sobre ECD, E-Social. Então, à medida que eu fui amadurecendo e estudando, obviamente, eu comecei a perceber que a tecnologia ela tem que ser uma aliada no sentido de nós podermos ajudar o cliente a crescer. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo para vocês mais palpável. Eu tive, mês passado, em Vitória, fui chamado para dar uma palestra e foi a primeira vez que eu fui dar uma palestra para empresários. Eu nunca tinha falado para empresários, apenas para contadores e estudantes. Então eu ficava pensando depois do convite, meu Deus, o que eu vou falar para esse pessoal? Se eu chegar lá e abrisse uma tela dessa, EFD, bloco K, simples, essas terminologias, eles iam falar, eu paguei para vir ver isso daqui? Então, eu quis trazer para eles o seguinte, eu cheguei à conclusão de que eu deveria mostrar para eles que como o contador ajudar eles a crescer, consequentemente a gente conseguiria organizar essas situações. Porque quando a pessoa vê o dinheiro entrando, a empresa funcionando, para ela fica muito mais fácil fazer o que o contador quer. Se você chega para o seu cliente, qualquer tipo de cliente, médico, dentista, psicólogo, empresas de serviço no geral, ou até mesmo um comércio, e fala, olha, você está fazendo tudo errado, a partir de hoje você tem que fazer dessa e dessa forma, me enviar essas informações. O cliente não vai entender, ele não vai te levar a sério, ele vai falar, fica quieto lá com os seus meio salário mínimo que eu estou te pagando e simplesmente me deixa sossegado. Então, a tecnologia ela veio justamente para que a gente facilite para o cliente entender como vai funcionar essa organização que é necessária. Porque na nossa realidade o cliente está ligando para os contadores hoje e está perguntando, diz que o Pix agora vai começar a bater, né? Como é que eu faço agora? É isso que o cliente está preocupado, é isso que ele consegue enxergar. Porque ele não tem a teoria, ele não tem a prática, ele não vê a realidade como funciona num todo. Então a tecnologia tem que ser alinhada no sentido de mostrar para esses clientes, mostrar para esses empresários qual é a necessidade daquela tecnologia para ele poder crescer. Você vai ter que estudar, eu vejo a contabilidade muito como você estudar facilidades para os seus clientes daquele tipo. Por isso que a gente vê tanto falar sobre nichar alguns pontos, sobre atender determinados tipos de empresa. Porque se você estuda um determinado sistema, um determinado programa que vai fazer com que o seu cliente seja mais organizado e, consequentemente, ele vai ganhar mais dinheiro, vai conseguir contratar mais pessoas, vai girar mais a roda da economia dele próprio, você vai ser mais facilmente escutado, porque o cliente vai te entender que você está ali para agregar para ele não só coisas legalistas, né? Só legalidade, só declarações acessórias, mas você está ali como um contador que vai ajudar de fato ele a ganhar dinheiro. E quando o cliente ganha dinheiro, ele escuta qualquer coisa que você falar. Então, é uma dificuldade, principalmente de escritórios maiores, ter esse aconchego, estar perto desse cliente, porque é tantos clientes, eu, por exemplo, não consigo ir lá no meu cliente
e você é de tal atividade, eu vou aqui analisar especificamente alguma coisa para você. Não tem como, a gente não dá conta de fazer isso. O que a gente precisa de entender é que no degrau do conhecimento você precisa de fazer uma coisa de cada vez. Não adianta você querer legalizar toda a situação de todos os seus clientes, porque você só vai se sentir frustrado, você vai ser o típico contador. Eu digo que o típico contador, quando você pergunta para qualquer pessoa de fora da área, o que você imagina quando você fala contador? A pessoa imagina uma pessoa careca, fumando um charuto, com, como é que chama aqueles negócios de terno? Suspensório. É isso que as pessoas imaginam, né? Olheira. É isso que as pessoas imaginam de fora da área. Eu estava até falando ali atrás, pessoal, que a Dani, ela me avisou que tinha que ter blazer quando eu já estava no aeroporto. Então eu não tive. Hoje eu tive que sair correndo para arrumar esse blazer. E lá no vendedor, eu falei, eu sou contador, eu preciso de um look específico hoje. E o cara falou, você é contador? Porque não é o que as pessoas esperam. Então, quando a gente mostra para o cliente essa facilidade, essa vontade de ajudar ele a crescer, a gente para de ser visto como inimigo. Uma coisa que sempre me incomodou, sempre, desde que eu comecei lá no departamento de office boy, né? Eu comecei no escritório fazendo entrega para o cliente, porque eu tomei bomba na 8ª série de matemática e o castigo foi começar a trabalhar no escritório. E aí eu comecei trabalhando obrigado e entregando documento para os clientes. E uma coisa que sempre me chamou a atenção era como eles viam a gente como inimigos. Como o cara, eu ia entregar um documento para ele não sabia que eu era o filho do dono. E as pessoas falavam comigo, lá vem você me entregar mais coisas para pagar, você só me traz coisa para pagar. E eu ficava, mas não é isso o meu trabalho? Não é isso que a contabilidade faz? Então, a partir do momento que eu fui voltando para o lado de ajudar os clientes a crescerem, foi onde eu percebi que só assim eu ia ser escutado. E foi isso justamente que eu levei lá para os empresários em Vitória. Se eu faço você começar a ganhar dinheiro, você faz o que eu quiser. Você vai contratar uma pessoa específica para tomar conta das notas fiscais, você vai contratar uma pessoa específica para treinar em determinado sistema, e assim a tecnologia vai facilitar o trabalho do contador. Mas antes de nós precisarmos de fazer todo esse processo de legalização, a gente precisa fazer o básico antes. A gente precisa se aproximar mais dos clientes e mostrar para eles que a gente está ali como parceiro de negócio e não como inimigo. É assim que a tecnologia vai funcionar nas empresas para poder todo mundo crescer junto. Se o nosso cliente cresce, a gente cresce junto. Essa é a minha percepção quanto a isso.